E nesse último bloco aqui do Repórter Setorial, eu recebo aqui para uma entrevista Denilson Costa, que é professor de História e escritor e que vai falar para a gente hoje sobre a obra dele, que se chama Relações Éticas Raciais na Sociedade Brasileira. É isso mesmo, né, professor? Com certeza. Muito obrigado pela presença, dessa parceria que eu digo com relação à comunicação. Precisamos sempre estar à disposição dos contextos sociais, políticos. A gente é que agradece a presença, professor. Uma obra tão importante, um assunto tão relevante para a sociedade. A gente precisa trazer cada vez mais esse assunto, porque a gente precisa combater cada vez mais o racismo, né? E pelo que eu dei uma lida, o objetivo dessa obra é justamente essa, né? Conscientizar também de que esse assunto precisa ser cada vez mais tratado, porque apesar da nossa sociedade brasileira ser miscigenada, a gente ainda tem racismo, não é mesmo? Com certeza. E o livro, ele relata algumas partes da sociedade que precisa ser olhada, principalmente quando se fala de educação. Se hoje existe uma questão racial, uma ferida passada, não cicatrizada, é porque houve falha na educação. E isso precisamos acordar. Opa, se achamos a falha, precisamos arrumar. É construção. Falar de racismo não é como se diz hoje, quando se fala algo com relação à questão racial, não é um mimimi. Ele é presente, ele é doloroso, ele é disfarçado. Então precisamos entender que esse povo brasileiro precisa entender a verdadeira história, precisa reconhecer o papel da história, a identidade do Brasil. Enquanto não conhece a identidade do Brasil, vivemos num contexto totalmente distante. Porque o preconceito ou você quebra ou você continua com ele, Você permanece com ele, porque é muito difícil falar de preconceito, falar da questão racial. Vivemos um processo muito longo e ao mesmo tempo curto, porque está aí. A abolição faz pouco tempo. A gente tem 400 anos de escravidão e 100 praticamente sem escravidão, né? Então é muito sério isso, Então essa mentalidade que se coloca, essa construção do racismo estrutural, Porque aonde está esse negro? Aonde temos a representatividade do negro? E precisamos olhar mais, precisamos analisar essa forma de como construir um país sem o racismo. Porque é muito fácil o negro falar do racismo porque ele sente na pele. E o branco falar do racismo, Então, hoje precisamos ter esse combate. Combate ao racismo é você estudar o racismo, é você entender por que ele existe. E ter maneiras aonde possa até mesmo ser destruído. E aí vem o quê? A educação. A educação é a peça fundamental. Se dentro desse processo todo da educação se proporcionou uma forma de construção, então faltamos o quê? Com relação a respeito, com relação aos idosos, e tudo isso passa por um único fator fora de casa, fora da família, que é a escola. Então houve algo ou está acontecendo algo. Então, a Lei 10.639, ela vem somar, ela vem resgatar a questão da comunidade, da questão social no geral, que precisamos ter um olhar mais analítico, analisar um pouco mais essa questão racial. Porque é muito fácil. Não, é muito difícil. Então, é dessa forma. A gente tem uma sociedade ainda em que os negros formam a maior parte das vítimas, principalmente de violência policial, dos homicídios, a maior parte das vítimas são negros. A gente tem uma sociedade que ainda precisa de cotas, além das cotas sociais, as cotas raciais também para ingresso nas universidades. É uma sociedade em que as pessoas que passam fome, a maior parte delas é da população negra. Então, tem muita coisa que, às vezes, a gente fecha o olho, a gente como sociedade, de uma maneira geral, mas que está escancarada na nossa frente, porque são dados, são estatísticas, que revelam muito desse caráter do racismo, como ele aparece
no nosso dia a dia, né? Nos presídios também. A gente sabe que, infelizmente, isso ainda está pouco combatido. O senhor destacou muito bem aqui a questão da educação, né? Que a gente precisa não só as crianças serem educadas com isso, mas a gente também, que é adulto, precisa buscar uma educação nesse sentido, precisa ler mais livros que tragam esse assunto, né? O livro tem aí o nome O Negro, né? Relações Éticas Raciais. Eu queria que o senhor falasse que relações éticas raciais são essas que o senhor traz especificamente no livro, além desse caráter da educação. É a ferida, né? A ferida que está aberta ainda na sociedade. Quando se fala do racismo na sociedade, é aquela ferida que está aberta. É a brincadeira, é o modo de olhar a mulher negra, né? O modo de olhar a sociedade rotulado como negro. O pobre no Brasil, querendo ou não, ele é negro, né? Essa favela, o gueto, ele é negro, ele tem cor. A profissão no Brasil, ela tem cor. Então precisamos tirar. E como fazer isso? Tirando tudo, né, esse rótulo que é muito difícil. É simplesmente analisando ao seu redor. Por quê? Quando se fala em políticas públicas no Brasil, essas políticas públicas no Brasil, nada mais é para o negro. Então não funciona políticas públicas no Brasil pelo fato do quê? Porque ela tem cor. Ela tem cor. A saúde, não, a saúde não está dando certo porque ela tem cor. A educação, ela tem cor. A segurança, ela tem a cor. Então, quando você analisa todo o conceito histórico no Brasil, desde lá da chegada do negro em 1534, com os navios negreiros, com aquela situação, esse negro ele se torna escravo no Brasil. Mas ele era príncipe, ele era rei aonde ele estava. Quando se relata uma parte da sociedade e fala assim, eu tenho um grupo de negros que vê Zumbi, mas não vê Luiz Gama, mas Luiz Gama, ele é um estudo cronológico de Zumbi, em busca de liberdade. Quando você analisa lá as revoltas nativistas, as revoltas emancipacionistas no Brasil, são revoltas de punho totalmente de liberdade ao povo negro. E aonde está essa liberdade atual? Vivemos no século XXI questionando se o negro pode ou que não pode. Busca por liberdade. Então, o 13 de maio, praticamente, ele não existe. Precisamos entender que esse 3 de maio é uma questão política, mas esse negro não está livre. O negro ele pode ter o poder de compra, mas ainda a sociedade vê ele na senzala. Então, precisa transformar. E tudo isso é na educação, é na base, é dar oportunidade. As pessoas acham assim, mas eu não posso falar da cota porque a cota é uma questão de mimimi. A cota tem que existir. Porque a partir de 1800 né? é o mínimo. Para começar um processo de reparação. Sim. Né? Eu queria te fazer mais uma pergunta, professor. Desculpe te interromper. Não. O nosso tempo ele não é tão longo, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre que tem relação com isso que o senhor estava falando, mas indo mais especificamente na mídia. O retrato precisa ser melhorado? A representação precisa ser melhorada? Precisa sim. Ser melhorado por quê? Como é visto hoje? Porque quando você condena, quando você analisa o preconceito, antes de entrar em sua cabeça, ela entra pela visão, aquilo que você vê. Se você analisa com a sua visão, com seus olhos, um determinado grupo, ou você aproxima, ou você distancia, ou você condena. Então, a mídia, ela trabalha de uma forma muito rápida. E aí entra aquela situação do rótulo. Então, vou rotular aquilo que não presta, eu já vou julgar. Esse negro, ele precisa ser vestido como branco. Eu poderia estar aqui com um turbante, com uma roupa afro, né? Mostrando a minha raiz. Mas isso perdeu com o tempo. Porque quando você entra num processo de histórico do Brasil, principalmente com a eugenia, eu preciso branquear o Brasil. E ainda estamos numa sociedade que precisa entender que não é branquear, precisa respeitar. E aí começa a ter todo esse processo assim, a política
partidária, uma questão partidária para falar do negro, não. Não é uma questão partidária para o negro. Infelizmente, não é. Porque você analisar que o negro precisa de algo para ser falado, algo para ser ouvido, então precisamos entender essas etapas, os conceitos da etapa do conceito histórico do negro. Imagine o Brasil sem o negro. Não seria nada, né? Nada. Não seria nada. A nossa sociedade, mais da metade da população brasileira é negra, foi construída por negros e ainda assim temos esse racismo todo sendo refletido de várias maneiras na sociedade e é algo que a gente precisa combater todo dia. E por isso, professor, eu te agradeço por trazer esse conhecimento mais uma vez aqui para a gente. Certeza. O professor já esteve aqui com a gente outras vezes. Deixa eu mostrar o seu livro, professor. Ótimo. Vou mostrar aqui, depois a gente vai ter uma imagem mais fechadinha para você ver, mas o livro chama O Negro, Relações Éticas Raciais na Sociedade Brasileira, escrito aí pelo professor Denilson de Paula Costa. É só buscar esse nome aqui na internet, vai achar lá a forma de adquirir o livro para ter mais conhecimento sobre esse assunto. Professor, muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço, né, e estou à disposição, né, sempre a servir.